Fala, gente! Nesse vídeo eu quero falar sobre os planos de Cuca para o atacante Pedro, jovem revelação, a joia do Corinthians de 17 anos. Ele já projetou o Pedro no Corinthians, talvez em uma nova posição. Eu pergunto para você, o Pedro precisa ser inventado? Precisa de uma nova posição? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo aqui tem o patrocínio da Casa Branca, em escola de inglês há 35 anos em Santos. A escola de idiomas que está há 35 anos em Santos. Faça inglês na Casa Branca, porque é muita tradição. Quem é da região sabe, quem é de Santos sabe. E tem muito corintiano que está assistindo esse vídeo que mora em Santos, mora em São Vicente, enfim, quem mora na região. Faça inglês na Casa Branca, tá bom? Já tem turmas abertas para iniciantes, avançadas, tem curso para as mulheres de tarde agora, que é sensacional, uma novidade só com as mulheres, tá certo? E tem também um curso para crianças, a partir de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana, você que escolhe. Casa Branca, faça inglês na Casa Branca, é muita tradição. Vou deixar aqui para vocês o número de WhatsApp deles, o link na descrição, entra direto, fala com eles e vai fazer inglês do jeito que você pretende, com o teu objetivo. Vai fazer uma viagem agora? Inglês na Casa Branca, tá certo? Casa Branca, a escola de idiomas mais tradicional que existe em Santos há 35 anos na região, tá certo? Likezão, hein? Para você que está acompanhando esse vídeo aqui, quero agradecer a audiência de sempre e, claro, para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos falar de futebol? Podemos falar de futebol no Corinthians? Pelo amor de Deus, hein? O Cuca deu a entrevista coletiva, falou sobre algumas coisas que pretende realizar no Corinthians, que não vai poupar jogadores, graças a Deus, não é? É claro que para não poupar, o Cuca vai ter que aprender uma liçãozinha, que o time do Corinthians é um time com idade avançada, e se ele quiser realmente jogar com o time titular todos os jogos, ele vai aprender que não vai conseguir isso com muitos jogadores que existem no elenco. Tudo bem, mas só o fato de pensar que não deve se poupar todos os jogos, porque futebol existe há muito tempo de quarta e domingo. Essa é a verdade. Quanto tempo faz que não existe, que existe futebol de quarta e domingo? Eu me lembro desde criança, essa é a verdade. Agora, o que eu quero falar nesse vídeo é sobre a questão do Pedro. Ontem, o Cuca deu a entrevista coletiva, foi questionado sobre o Pedro, que é uma joia corintiana, tem uma multa aí caríssima, né? Tem um salário já de gente grande, tem um novo contrato, já trouxe tudo isso para vocês aqui, inclusive com exclusividade o salário do Pedro, o novo salário, né? Você pode procurar nos vídeos aqui. Agora, o Pedro, que fez a sua estreia no time titular contra o Remo, naquela derrota por 2-0, e foi o menos culpado. Para o Lázaro, talvez tenha sido o mal culpado, mas foi o menos culpado, porque foi o único que jogou bola naquele primeiro tempo, que o Remo deu um show de bola no Corinthians, não é? E aí o Pedro não é mais utilizado nas partidas seguintes contra Cruzeiro e também contra o Argentino Júnior pela Libertadores da América. Vocês sabem que na primeira live que eu fiz esse ano, nos primeiros programas, eu coloquei o Pedro como titular do meu time e coloquei ele na direita, o Roger Guedes na esquerda e o Yuri Alberto de centroavante com o Roger Guedes num 4-2-3-1, tá? Essa foi minha escalação desde o início. Eu vou resgatar esse vídeo, eu vou fazer o recorte e colocar. Na primeira live do ano, hein? Eu falei, o Pedro tem que ser titular. E depois a gente sabe a qualidade do garoto. Agora, o Cuca citou, né, algumas lapidações que ele fez na carreira, vou citar aqui, em 2011, abre aspas para ele, em 2011 no Galo tinha um menino que era lateral direito, e eu consegui ver nele uma diagonal que nenhum outro menino fazia. E ele acabou jogando de ponta esquerda, era o Bernard. Em 2016, no Palmeiras, tinha um menino que estava brotando na ponta esquerda, eu consegui fazer dele um centroavante, o Gabriel Jesus. Em 2021, no Galo, eu tive uma conversa com o Hulk para que ele trabalhasse como centroavante, mas não de costas, para a jogada, de lado. É um dos melhores do Brasil. O Pedro está à disposição, né, do Cuca, e ele, né, citou também, né, tem uma outra frase dele sobre o Pedro que é importante, né, para a gente
Hoje eu vi um pouco do treino do Pedro e vi ele pelo lado esquerdo, com o pé direito. Vamos conversar com ele para ver se pode jogar em outra posição. Se a gente pode descobrir nele o prazer de jogar em outra posição, uma ajuda para ele poder deslanchar. A questão é a seguinte: o Pedro não precisa ser inventado. Não precisa se inventar uma nova posição para o Pedro, tá? Mas o mérito do Cuca, se o Pedro vingar no Corinthians, ele vai ter o seu mérito porque os outros treinadores foram covardes nesse sentido, tá? Eu digo covarde não como homem, né, mas como profissionais, como treinadores de futebol, ousadia. O que o Corinthians precisa, na verdade, é que o Pedro jogue. O que o Pedro precisa, na verdade, é jogar, é estar em campo. Eu sempre citei aqui no canal, tá? Porque senão eu não sei que posição o Cuca vai colocar o Pedro, talvez coloque até na esquerda, tá? Mas eu já citei aqui no canal que o Pedro pode jogar na ponta esquerda, na ponta direita e atrás do centroavante, tá? Até de centroavante eu falei que ele poderia, mas eu acho menos provável. Eu acho que se ele colocar o Pedro nessa função de centroavante, a não ser que o Corinthians atue com 2 atacantes, o Pedro também pode jogar. Pedro mais um atacante, não tem problema. Eu acho que isso não é uma invenção, tá? Acho que a gente não precisa ficar, nossa, inventaram o Pedro, o Cuca colocou o Pedro de ponta direita. Não é uma invenção. O Pedro já jogou ali, inclusive no Corinthians recentemente entrou numa partida e jogou na direita também. O que o Pedro precisa só é jogar, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais treinador que faz um. Eu cito aqui o Vitor Pereira, voltou para o Corinthians e simplesmente ele, né? Simplesmente ele utilizou o Ramiro, depois, quando voltou, o Natel, mas não teve coragem de utilizar o Pedro, um treinador comum. E o Cuca agora, né? Dando um sinal que pode fazer diferente. Eu acho que o grande mérito do Cuca não é em colocar o Pedro, porque o Pedro ele não vai inventar uma posição para o Pedro. Nossa, ele inventou para o Bernard. O Pedro sabe jogar atrás do centroavante. Eu já vi. Ele sabe jogar, ele tem qualidade para isso, tá? Aliás, se o Cuca quiser já essa dica, atrás do centroavante, ele rende também. Ele pode ser um meia no lugar do Renato Augusto. O problema é que o Renato Augusto jogava errado no Corinthians, na posição errada. Não dá para colocar o Pedro na primeira linha de 3 do lado, atrás como se fosse um volante. Não dá. Esse é o problema, porque nem o Renato tinha que jogar ali. O Corinthians tinha que jogar num 4-2-3-1, aí o Renato aqui, atrás do centroavante. Os dois pontas, Pedro e Roger Guedes, e o Roberto na frente. Acabou. Pronto. Pode jogar também Barleta, aqui na direita, Pedro atrás do centroavante, Roger Guedes na esquerda e o Yuri Alberto. Pronto. O que não pode mais é aquele esquema 4-3-3, e aí você vai pôr o Renato Augusto lá atrás de volante, Pedro ali. Não dá. Aí já é inventar. Eu não acredito que dá certo. Tá? Ele jogando na primeira linha de 3, num 4-3-3, jogando como um volantinho aqui, esquece, ele é lá na frente. Ele é lá na frente. E na direita ou na esquerda, não é invenção. E nem centralizado. O que, na verdade, se precisa é só coragem. Tá? Que o Cuca tenha coragem de colocar o Pedro em campo, independente da posição. Seja com 2 atacantes, seja jogando aberto pelos lados, não importa. O importante é o menino jogar. Essa é a verdade. Agora, inventar, nossa, ele colocou na direita. O Pedro sabe jogar ali, pô. Eu vi na Copa São Paulo. Na direita ele bagunça. Eu vi em jogos na base do Corinthians, né? Não vi tantos, sou honesto de dizer isso, mas o que vi ele jogar ali, não tem problema nenhum, ele sabe. Então não é invenção, vou ensinar o Pedro a jogar do lado direito. Desculpe, mas ele já sabe jogar lá. O que falta só é alguém colocar ele lá. Aí é outra história. Aí é o mérito, entendeu? De colocar o moleque e não colocar e tirar. Um jogo não foi bem, vou tirar o guri, porque não foi bem. Não. Dá lá 5 jogos para ele na ponta direita, na ponta esquerda, de meia. Vocês vão ver que ele joga mais do que todos ali. Até mais que Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? É isso que eu penso. Samir, tá empolgado com eu tô há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que o Pedro é o único diferente. Tanto que eu acabo indo contra tudo e contra todos, né? O Matheus Araújo entrou, fez gol contra o Cruzeiro. Eu falei, não é para ser titular. Falei depois do jogo contra o Cruzeiro. Não é para ser titular na Libertadores. Não tem condição ainda, é muito lento, tá, aquela coisa. Ou então inventa o Matheus Araújo de segundo volante. Deixa eu inventar. Eu vou inventar também, inventar pro bem. Põe ele nessa primeira linha de 3 de lado. Aí sim, o Matheus Araújo de segundo volante me agrada. O Matheus Araújo, para ser o Renato Augusto, para ser o meia principal do Corinthians, que vai jogar perto da área, distribuir bola para os. Esse não. Agora, de segundo volante, talvez o Matheus Araújo venha a render. O que eu quero dizer é o seguinte: no meu time, desde janeiro, é Pedro e mais 10, tá bom?
Então coloca o menino para jogar e vamos ver. Se tiver coragem, já ganhou a moral, já tem mérito, tá? Mas não vem com esse papo que vai inventar o Pedro em outra posição, porque ele sabe jogar. Na direita ele sabe. Se colocar na direita, ele sabe. O que vai ter, na verdade, aí é coragem de dar chance pro moleque que os outros treinadores não têm. E aí, parabéns, vai ganhar os meus elogios. Agora, negócio que vai inventar o Pedro, nossa, o Cuca vai fazer o Pedro brilhar. Cara, qualquer treinador que colocar o Pedro, ele vai jogar, porque ele é bom, ele é diferenciado, tá? Até acho que ele é craque, porque eu levo a palavra craque muito a sério. Então, eu acho que ele é muito bom jogador, é diferenciado, e qualquer treinador que o colocasse ia se dar bem. Mas a maioria, né, não tem coragem para isso. São esses treinadores medrosos que já estão com a vida feita, já sabe quando eu tenho na conta, mas tem medo de perder o emprego. É brincadeira. Tá certo? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para a gente continuar falando muito do Coringão. Clube de membros, cafezinho, cafezão e café especial para você, tá bom? Dá uma olhada aí no clube de membros e vem sempre tomar um café comigo aqui. Ó, dedão no like, tamo junto, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu.